E hoje com mais entrevistado aqui nos estúdios, na nossa segunda rodada de bate-papo, entrevista, conversa com os candidatos sorrisenses deste pleito eleitoral 2022. Hoje estamos recebendo aqui o candidato pelo MDB, Jadiel, que busca uma vaga na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, candidato. Bom dia. Bom dia a todos que nos escutam nesse momento. Vamos sempre agradecer a Deus pela oportunidade, pela ocasião. Então, inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudar-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine. Tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. É uma grande satisfação estar de volta aqui. Espero que essa frequência seja mais comum, com muita fé em Deus, que nós possamos mostrar o nosso trabalho com muita determinação e compromisso junto ao povo. Muito bem. Falando em compromisso com o povo, Jadiel, por que o cidadão eleitor de Sorriso, de nossa região, deve confiar em Jadiel para representá-lo na Assembleia de Mato Grosso? Porque eu estou garantindo para o eleitor que eu não vou me corromper, que eu não vou participar de corrupção. Firmei isso desde o princípio da minha campanha, onde eu fiz um TAC, o termo de ajuste de conduta, me comprometendo com o eleitor que de fato eu quero trabalhar para o povo, naquilo que diz respeito à saúde, à educação, ao meio ambiente, à agricultura, ao empreendedorismo, à educação, à saúde, em todos os setores. Muito bem. O que podemos destacar na vida do candidato Jadiel como feito já e que mereça um espaço a ser colocado no ar nesse momento? A minha vida, num todo, no geral, hoje eu tenho 30 anos de idade e toda ela procurei viver com muita retidão a Deus, com muita obediência a Deus em tudo que eu faço. A exemplo da minha família, casado com a Suzy, pai de 4 filhos, pedreiro com muita vontade de sempre servir a população, professor de educação física, sempre esforçado no que diz respeito ao trabalho, aos estudos, à família, à religiosidade, não só a religiosidade, mas sim de fato católico, sou ministro extraordinário da Eucaristia. Então a minha vida por si só, ela me coloca na condição de fato, ser um representante legal do povo e com indícios completos de realmente ser uma pessoa decente, de escrúpulo, que vai fazer uma política realmente moral, onde muitas pessoas anseiam um candidato decente para votar. E eu me apresentei com uma opção para enfrentar os medalhões, para enfrentar os corruptos, para enfrentar essas campanhas gigantescas que estão por aí. E nós estamos aqui, colocando as ideias, a nossa capacidade, a nossa vontade, e desde já agradecendo a todos que têm nos dado uns feedback de muita aceitação, de acordo com o que nós estamos andando na nossa caminhada. Você disse que não tinha sido antes, não pleiteou nada antes em termos de eleição. Você já fez algum serviço voluntário sem ter a ver nada com política? Voluntário sim, eu já tive uma escolinha de futebol durante 2 anos, onde lá nós tínhamos 30 garotos, 30 crianças, e lá nós conseguimos manter ela por 2 anos nessa escolinha de futebol. E isso foi um dos grandes trabalhos que nós fizemos. Aqui em Sorriso? Ainda lá no Maranhão. Ah, tá. Ainda lá no Maranhão. No Nordeste. Aqui em Sorriso, nós tínhamos uma visita frequente à Casa do Abrigo, ali a casa do município, onde toda semana a gente ia, visitava aquela gurizada, aquela criançada, e rezava com eles, interagia, brincamos, inclusive culminamos essa nossa visita com uma festa junina com eles, onde fizemos uma tarde de muita animação, de muita brincadeira, e assim é que a gente vem seguindo a nossa caminhada nos trabalhos voluntários. Muito bem. O que você pensa, Jadiel, em relação a conselho representativo, conselho que tenha a população participando, a participação das pessoas em relação às gestões em geral, não só do legislativo, mas principalmente do executivo, enfim? É extremamente interessante esses conselhos que eles participem. Inclusive, eu peço até para que os patrões de muitos funcionários possam ceder os funcionários no dia que os conselhos têm reuniões, que às vezes tem pessoas que fazem parte de alguns conselhos de justiça, de social, de educação, e às vezes na hora das reuniões, às vezes tem que faltar no serviço 1 hora, 2 horas. Eu até peço aqui para os patrões que tenham essa flexibilidade para que essas pessoas possam participar dessas reuniões. E em relação aos conselhos, eu peço que a gestão, tanto o legislativo quanto o executivo, possa de fato dar o retorno e comprometer-se em cumprir com aquilo que os conselheiros dessas categorias, que todos eles praticamente são gratuitos, são 0800, são doação, que eles são voluntários, que eles possam ser atendidos, que eles possam receber uma resposta de volta das reivindicações que eles fazem, seja da área social, seja da área da educação, seja qualquer que seja a área. Mas eu ressalto a grande importância, parabenizo a todos os conselheiros,
e peço para que os patrões, os empresários que têm os seus funcionários que são conselheiro de algum departamento, que eles possam ter essa flexibilidade e disponibilizar aquela 1 hora, aquela 2 horas que a pessoa vai lá na reunião do conselho. Na maioria das vezes acontece uma vez no mês ou às vezes a cada 45 dias. Como você vê o relacionamento legislativo-executivo, situação, oposição? Como é que você analisa essa situação dentro do campo político? A nível estadual, municipal? Assembleia Legislativa é a sua busca, né? Isso. A nível estadual, eu vejo que há um massacre por parte do governo em relação à oposição, mas também é devido a um posicionamento equivocado da oposição. Eu acredito que a oposição ela deve existir no sentido de brigar por melhor investimento para o que diz respeito à sociedade. Essa é a oposição. A oposição ela não pode ser conivente com tudo que o governo manda para a Assembleia. A oposição ela não pode aceitar de goela abaixo qualquer norma, qualquer regimento, tudo que venha do governo estadual. A oposição ela tem que estar sempre atenta àquilo que diz respeito à população e procurar com sabedoria e inteligência qual que é a necessidade realmente do povo, colocar dentro do orçamento para que assim o governador não fuja da responsabilidade de atender a população. Isso é importantíssimo. É de forma imprescindível colocar dentro do orçamento do Estado as necessidades da população, da comunidade, para que então o governador faça. Se o governador não fizer junto com os seus secretários, aí o deputado tem que botar a boca no trombone, tem que usar a tecnologia, tem que usar o celular, tem que usar as redes sociais para mostrar a incompetência e a falta de compromisso do governador que estiver no cargo, que não atende às necessidades da população. Muito bem, seguindo nessa mesma linha de pensamento e raciocínio, qual é o papel, no seu entendimento, de um deputado estadual? O deputado estadual ele tem um papel de forma muito importante diante da nossa sociedade, principalmente no que diz respeito ao nosso orçamento do estado do Mato Grosso, que, falei da última vez, chega a quase 30 bilhões de reais. Esse orçamento ele deve ser muito bem gerido, muito bem direcionado, por meio de estudos adequados daquilo que necessita a população e que possa ser canalizado e realmente direcionado para o que o povo precisa. Por exemplo, saneamento básico. Por exemplo, uma boa saúde. Por exemplo, estruturação das nossas escolas. Tudo isso o deputado ele pode estar levantando essas demandas, colocando dentro do orçamento e cobrando para que o governador faça. Caso ele não faça, isso deve ser esclarecido para toda a população. E, sobretudo, o deputado ele não pode se corromper. Ele não pode ser mais um. Ele não pode ser mais do mesmo. Ele não pode ser aquela pessoa que vem com uma conversa bonita, é eleito e depois decepciona o eleitor. O deputado ele tem que garantir para o eleitor a satisfação de ter recebido um voto que realmente valeu a pena para o eleitor. E aqueles que hoje já não querem ir votar em virtude desses mensalinhos, mensalões e os etc e tal? Nós vamos ter uma grande caminhada até convencer o coração desses eleitores que, de fato, eu não estou apenas com conversa fiada. Eu, como candidato, por mais que seja jovem, apesar da juventude, temos muitas responsabilidades. E até conseguir convencer os eleitores que não têm mais esperança na política devido aos grandes arregaços que aconteceu na corrupção, eu uso até a palavra arregaço, porque a gente vê inúmeras obras paradas, é fruto de corrupção. A gente vê inúmeras deficiências na saúde, é fruto da corrupção, feito por aquelas pessoas que o eleitor confiou lá na Assembleia Legislativa, por exemplo. Então esse eleitor está magoado, é uma ferida que está cicatrizada e que vai demorar um certo tempo para a gente conseguir conscientizar. Mas eu me coloquei na disposição de semear essa esperança, de colocar no coração do eleitor que é possível fazer uma campanha decente, uma campanha sem se vender, uma campanha sem rabo preso, uma campanha sem estrutura megalópica, vamos dizer assim, uma estrutura gigante, onde a gente mostra para o eleitor a capacidade que nós temos de lhe representar e fica na decisão do eleitor confiar, acreditar plenamente neste jovem que, de fato, eu quero moralizar e renovar a política. Temos 1 minuto ainda, então vou deixar para as suas considerações finais, candidato. Obrigado. O tempo voa, graças a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês, agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa ocasião e pedir o voto para você, cidadão, que nesse momento nos escuta. Vote no jovem Jadiel 15456, um jovem que de fato é família, que de fato gosta de trabalhar. Me coloquei à disposição na política para dar uma opção de renovação para a população e está na mão de vocês. Está na mão de vocês votar numa pessoa realmente autêntica, comprometida, que tem escrúpulo, que zela pelo bem, que respeita as pessoas e que quer realmente participar do desenvolvimento da nossa região de Sorriso, do nosso município e do nosso estado do Mato Grosso, que nós sabemos que é um estado que é gigante, que vai crescer ainda mais. E agradecer mais uma vez a todos pela oportunidade.
Obrigada. Candidato Jadiel, o partido é o MDB, ele busca a vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E a Sorriso FM segue, então, nesta segunda rodada de oitivas em relação aos participantes do município nesse pleito eleitoral.